Bem-vindo aqui! Seguimos hoje com o nosso vídeo de número 3 sobre esse IPO, oferta pública inicial de ações da Companhia Rio Grandense de Saneamento. No primeiro vídeo, nós fizemos uma descrição geral de como é a companhia, de como ela se estrutura, aonde ela está setorizada e de onde advêm os seus recursos. No vídeo 2, nós fizemos uma abordagem sobre os desafios que a companhia tem, principalmente em função do marco regulatório, o marco do saneamento básico, que agora impõe algumas condições para que a companhia tenha a sua concessão mantida ao longo do tempo por conta dos prazos estabelecidos no marco do saneamento. E agora no vídeo 3 nós vamos fazer uma análise dos resultados da companhia, em especial desde o ano de 2018 até o ano de 2021, portanto nós estaremos cobrindo aí 4 anos de resultados da companhia para nós verificarmos se ela é uma companhia que dá lucro, dá prejuízo e se ela tem alguma perspectiva saudável de crescimento. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, se entender, deixe seu like, do contrário, também é importante para nós um dislike para que a gente possa compreender o conteúdo que está levando até você. Deixe seu comentário, sua pergunta, para que o conteúdo do canal possa ser adequadamente direcionado e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. E feita essa abertura mais longa que o tradicional, vamos dar uma olhada aqui nos resultados do terceiro trimestre de 2021 da companhia. Aqui a gente pode ver alguns destaques, alguns interessantes, outros nem tanto, né, como a própria lei que autoriza o governo a seguir com a desestatização da companhia, ela já foi sancionada, a quarta emissão de debêntures, aqui a título de capitalização para fim de CAPEX, um plano de investimento que a companhia tem de 11,2 bilhões até 2033, só que aqui embaixo você pode verificar que 1,4 bi até 2033 vão ser arcados pelos parceiros aqui dessas PPPs da região, RMPA e a região metropolitana de Porto Alegre. E aqui algo curioso que vem aqui no nessa apresentação. Veja que ele chama assim, ó, BAR líquida. BAR líquida é a base de ativos do regulatório, de 6,9 bilhões pela metodologia VNR. Se você entrar no site da companhia, você vai ver que existe no início, comunicação, notícias, quando você divulga resultado do terceiro trimestre. E aqui tem toda a explicação sobre aquela apresentação que eu estou trazendo ali para você. Se você pegar nesse item, que eu vou marcar aqui para você, divulgação da base de ativos regulatórios líquida, apurada pela Deloitte. Então, uma empresa aqui que foi contratada para fazer a apuração dessa base de ativos, com aquela VNR que foi dita lá, é a metodologia de valor novo de reposição. Então foi recalculado essa base de ativos e hoje, nesse cálculo feito pela consultoria, em 6,9 bilhões, com database de 31 de março de 2020. Então essa base de ativos regulatórios é a base de ativos prudentes para fins de investimento. Então foi feito por um terceiro. Significa o que então? Que desses 11,2 bilhões ela tem como ativos prudentes para investimentos em torno de 7 bilhões aproximadamente. Como destaque financeiro, na receita líquida, teve aumento de 16,2%, atingindo 777 milhões no terceiro trimestre de 2021. Então, 13% desse valor é de receita de águas e 19,8% de receita de esgoto. A importância aqui, então, dos sistemas de esgotamento. O EBITDA ajustado atingiu 182 milhões e meio no terceiro trimestre, um crescimento de apenas 1,1% em relação ao mesmo período do exercício anterior, ou seja, terceiro trimestre de 2020. A margem EBITDA, nós já tínhamos discutido no vídeo anterior, 23,5%, que caiu frente ao terceiro trimestre de 2021, que era de 27%. A alavancagem total da companhia, medida pelo, aqui é interessante, né? Índice da dívida líquida e outras dívidas, então dívida líquida e outras dívidas sobre o EBITDA ajustado, que registrou
Então, essa alavancagem 2,19%. Voltando aqui nas explicações que estão no site, você vai ver que a alavancagem financeira foi de 0,6 vezes o EBITDA. Medida pela relação, então, aquela que nós sempre utilizamos no canal, dívida líquida sobre o EBITDA. O ajustado dos últimos 12 meses, a alavancagem total registrou 2,10, calculada pelo índice dívida líquida mais outras dívidas, que é algo estranho, assim, a gente nunca tinha ouvido falar disso. Mas vamos ver o que a companhia tem a dizer sobre esse cálculo que ela estabeleceu. Então deixa eu trazer você para este parágrafo aqui. A dívida bruta da companhia atingiu 1,1 bilhão no terceiro trimestre de 2021, um aumento de 538, mais da metade, então ele aumentou. Isso aí foi em função, principalmente, está aqui, da emissão de debêntures, como nós vimos lá no início dos resultados do terceiro trimestre de 2021. O saldo em caixa, equivalente em caixa, somou 604 milhões, um aumento de mais da metade, 365, em comparação com a mesma data do ano passado. Essa variação é também explicada pela captação via debentures. Agora, olha que interessante isso aqui. Pelo fato de a natureza do passivo da companhia não ser, o passivo não ser de origem meramente financeira. Então ela tem um passivo que não é de origem meramente financeira. E a gente já viu os passivos da companhia. Foi criado para fins de análise o indicador alavancagem total, que inclui então as dívidas não financeiras e mais as dívidas financeiras, e reflete de maneira mais realista a situação das obrigações da companhia. Então ela tem essa alavancagem aqui de 2,10 vezes em relação ao seu EBITDA, enquanto que ela era de 2,8 na mesma data do exercício passado, no caso aqui de 2020. A receita líquida, no comparativo trimestre a trimestre, terceiro de 2020 com terceiro de 2021, subiu 108 milhões, um crescimento de 16%. E no comparativo dos primeiros 9 meses do ano, teve aqui um crescimento, então, de 207 milhões, em percentuais 9,9 milhões, então teve um crescimento aqui da receita líquida da companhia. O lucro líquido, no entanto, por sua vez, teve um decréscimo de 97,7 para 96,7, caindo aqui um ponto percentual. No entanto, quando nós vamos olhar para os primeiros 9 meses do ano, veja que o lucro líquido também tem uma regressão, caindo aqui 4,4 pontos percentuais, saindo de 440 milhões para 420 milhões. Observe que nos custos e despesas houve esse aumento. Se por um lado houve um recuo no lucro líquido, provavelmente o maior impacto esteja aqui por conta dos custos e despesas. Então veja que se passou as despesas e custos de despesas de 480 milhões para 595. Então é mais de 100 milhões de aumento, onde os maiores impactos estão aqui, de pessoal, com 35, materiais, energia e serviço, que isso aqui faz parte então do funcionamento da empresa, crescimento de 35, e demais custos e despesas, sendo que este aqui de pessoal realmente ele é bastante representativo, tendo em vista os acordos feitos com as categorias. Enquanto nós vemos no comparativo trimestral o EBITDA com um crescimento também pouco significativo, de 1,1, assim como ao longo dos primeiros 9 meses do ano de 2021, comparado com 2020, de 1,8, nós temos que a margem EBITDA ela teve um recuo aqui de 3,5 pontos percentuais. O índice de inadimplência, aqui no caso dos últimos 180 dias, ele foi o maior desde o terceiro trimestre de 2020. Note que ele até já teve a 5,8 aqui no primeiro trimestre de 2021, mas ele é o mais alto agora no terceiro trimestre de 2021. Ou seja,
é um índice que teve um crescimento aqui significativo. Olhando aqui para o CAPEX da companhia, na parte de investimentos, portanto, veja que esse aqui é o CAPEX acumulado de 12 meses. Então, como ele vem acontecendo aqui ao longo de 12 meses. Esse CAPEX de 438 milhões, ele fica muito aquém do que a companhia precisa investir por ano para chegar até 2033 e cumprir o marco regulatório, o marco do saneamento. Então, ela tem um grande desafio pela frente. Aqui. Então, a pessoa que pensa em investir na companhia precisa saber que ela está nesse processo, fazer a captação, fazer esse processo de desestatização para que ela possa vir a investir e, de alguma forma, isso aqui pode trazer algum prejuízo no que diz respeito aos proventos pagos pela companhia. Então, de água aqui, previsto aqui desse CAPEX, desses 468, 31% em água, 47% em esgoto, porque até faz sentido, porque esgoto é onde a companhia é mais deficiente no Rio Grande do Sul. A composição do CAPEX aqui em milhões, se você comparar em relação ao terceiro trimestre de 2020, veja que cai aqui 6%, no entanto, no acumulado do ano tem um crescimento de 7%. Nós temos aqui como está distribuída a dívida da companhia, então você pode ver que a maior parte está vinculada ao IPCA, e depois as outras três partes significativas, nós temos aqui o CDI com 13%, 12% para as taxas de juros de longo prazo, que normalmente elas têm uns juros mais confortáveis, e no pré-fixado aqui, 19% da dívida. Aqui nós temos um cronograma que é bem confortável para a companhia, para essas dívidas que estão atreladas a esses valores. E veja aqui que no curto prazo, o que a companhia tem em caixa é 5 vezes o valor da dívida. No entanto, lembrando que aqui consta a última emissão de debêntures da companhia. E aqui nós temos uma parte aqui para finalizar pelo menos a apresentação, que é o evento subsequente, dividendos. Então, essa reunião do Conselho Administrativo, que foi realizada em outubro de 2021, foi autorizada a distribuição de 1,2 bilhões de dividendos. Mas aqui um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Então houve essa aprovação pelo Conselho de Administração da companhia, que aprovou essa distribuição aqui de 1,3 bilhões, que corresponde então a quê? A porção controversa do crédito da imunidade tributária que pende de expedição de precatório. A liquidação dos dividendos se dará por meio de cessão da posição processual, isso é, transferência do direito ao recebimento integral para quem? Ao acionista controlador, que é o governo do Estado do Rio Grande do Sul, não tendo efeito caixa. E os minoritários, naquelas proporções que nós vimos, aquelas pequenas proporções que nós vimos, vão receber aqui em espécie em torno de R$80. E veja que essa proposição aí, ela foi deliberada em assembleia no dia 9 de novembro, com aprovação condicionada à realização da oferta pública. Então, essa oferta pública que a gente está discutindo vai ter também esse impacto nessa distribuição de proventos ao controlador. Olhando para o fluxo de caixa, só para fazer uma análise de um período um pouquinho maior da companhia, diferente do que a gente faz, que é só analisar o trimestre em questão, observe que aqui em 2018 ele tinha o caixa líquido das atividades operacionais, em 2018 foi 340 milhões, em 2019 447 milhões, em 2020 621 milhões, e no exercício de 2021, até nos primeiros 9 meses pelo menos, 527 milhões. Então você veja que a companhia tem uma regularidade no caixa líquido das atividades operacionais, o que significa o seguinte, que aquilo que ela entrega em termos de produtos, em termos de serviços, e o que ela recebe por essa entrega é maior do que o que ela gasta. Então é uma companhia que tem condições aqui da geração de caixa. No caixa líquido das atividades de investimento, ocorre como é o desejável, que seja aqui negativo, no caso para os primeiros 9 meses de 2021, da mesma forma que nos primeiros 9 meses de 2020.
Normalmente é negativo pelo quê? É resultado de aplicações ou aquisição de ativos. Então aqui você pode ver que tem essa ativo de construção, deu aqui que é o maior resultado, e o resto, tem mais o ativo aqui, de aquisição de ativos de ativos intangíveis, 87, e também as aplicações financeiras, aqui uma retirada, e aqui tem uma aquisição de bens de ativos imobilizados. Então significa que é parte do que ela compra, ela adquirindo ativos e aumentando o seu patrimônio. Da mesma forma, o caixa líquido das atividades de financiamento, nós desejamos que ele seja sempre negativo. Aqui no caso está positivo, então isso nos dá um sinal de alerta. Mas o principal fator foi, como nós dissemos na apresentação, foi essa captação aqui de recursos através de debentures. Então está aqui aqueles debentures que nós falamos lá anteriormente. Por outro lado, por que a gente deseja que seja negativo? Porque empréstimos e financiamentos, como ocorre aqui, eles estão sendo pagos. Por outro lado, tem uma captação de financiamento aqui de 13 milhões aproximadamente. Mas o mais importante de tudo é daqui que vem os nossos proventos. Então veja aqui que o pagamento de juros sobre capital próprio foi de 345 milhões. E será que esse recurso, esse pagamento, veio por conta do captado no empréstimo? Então a gente consegue enxergar da seguinte forma, olha aqui, ó, o saldo inicial do caixa e os seus equivalentes era de 233 milhões. Veja que ele teve um aumento aqui de 371. Então, existe uma possibilidade bastante significativa, já que o caixa passou para 604 milhões, de que não tenha sido com essa finalidade, simplesmente era o caixa que se tinha, como se fosse um rapa no caixa. E agora esse valor que tem aqui ele é mais reforçado justamente por esses debêntures que nós vimos. E agora, só um overview muito rápido aqui sobre o patrimônio líquido da companhia. Você lembra que o Conselho então tinha aprovado aquela distribuição de dividendos aqui no valor de 1,3 bilhão, certo? O efeito disso ocorre aqui no patrimônio líquido. Veja que ele vai para 4,2 bilhões. No entanto, com o pagamento desses proventos de 1 bilhão e 286 milhões, que dá aqueles quase 1,3, o patrimônio líquido, então após ajuste, em 2 bilhões e 989 milhões. O que significa isso? Que a partir daqui a gente consegue ter uma visão mais clara do valor patrimonial por ação, que é uma referência que nós temos para o quanto a ação vai ser disponibilizada no mercado durante o IPO. E assim, a partir dos balanços da companhia, que fica aqui de 2018 até o terceiro trimestre de 2021, nós podemos verificar o seguinte. Veja que a companhia ela tem uma receita líquida aqui crescente, com uma excepcionalidade aqui no ano de 2020, devendo voltar agora para os patamares de crescimento dos anos de 2019 e 2018. Da mesma forma, a gente pode ver o que é o lucro líquido da companhia, que está aqui hoje, nos primeiros 9 meses de 2021, em 314 milhões. Então, com base nesses resultados que nós obtivemos e o crescimento médio composto, veja aqui da receita líquida é de 7,27% ao ano, de 2018 até o estimado aqui de 2021. Da mesma forma, o crescimento médio composto aproximadamente de 12,76% no lucro líquido, que é bastante interessante. Nós chegamos a essas estimativas que eu marco aqui para você, de lucro líquido da companhia e receita líquida da companhia. Receita líquida em torno deve fechar o exercício, agora nós vamos ver no resultado do trimestre passado, do quarto trimestre, ou seja, do ano, fechamento do ano como um todo, em 2021, uma receita líquida de 3,3 bilhões, para um lucro líquido de 418 milhões. O que pode nos dar agora uma referência, quando nós dividimos pelo número de ação, qual é o lucro por ação dessa companhia, o nosso L/P, lucro por ação, e assim nós podemos saber, de acordo com o preço que a companhia vai oferecer na sua ação, na oferta pública, em quanto tempo nós recuperamos o valor investido. E também fiz aqui o patrimônio líquido da companhia, descontando aquela receita para fins de proventos que nós vimos, de aproximadamente 1,3 bilhões, então o patrimônio líquido ficaria em 2,3
2,9 bilhões para um total de ações, como nós já vimos no vídeo 1, de 631 milhões de ações. Se nós dividirmos o patrimônio líquido pelo total de ações, nós vamos ter um valor patrimonial por ação de R$ 4,74. Aqui, a partir daqui, do valor que for ofertado como preço de fechamento, você vai verificar o quanto você está acima do valor patrimonial por ação, o quanto você está abaixo e se você está comprando ou não uma ação cara diante desse indicador do mercado. E assim, esse foi o nosso vídeo número 3 dessa análise da Companhia Rio-Grandense de Saneamento para o seu IPO, que deve acontecer ainda durante o ano de 2022, se o governo for adiante com essa tentativa de captação, que é de R$ 1 bilhão. Então nós vimos, só dando uma recapitulada, um overview da empresa como um todo, depois nós vimos os desafios que a companhia tem e agora a gente olhou para os resultados da companhia. Na verdade, tomamos aí 3 a 4 anos, 2018, 2019, 2020 e 2021, o que nos possibilita, então, que a gente possa agora ter dado suficiente para estabelecer um conjunto de preços onde nós podemos vir a avaliar se ingressaremos ou não nesse IPO conforme o preço de lançamento da oferta. Esse foi então nosso vídeo de hoje, que eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixe seu like, o seu dislike também é importante para nós, para podermos melhorar o conteúdo do canal. Faça o seu comentário, coloque a sua pergunta para que a gente responda a você de forma oportuna e consiga direcionar o conteúdo que aqui nós publicamos. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, considere a sua inscrição e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu os tiver postado. Um grande abraço!